Bom, gente, eu vou gravar aqui rapidinho, porque eu acho que é mais fácil para explicar para vocês falando e mostrando o código, tá? É a segunda gravação que eu estou fazendo, na verdade, porque a primeira deu errado. Fiquei uns 45 minutos falando e não gravou o áudio, tá? Pegou um problema aqui na minha máquina. Então agora eu vou gravar o vídeo, o áudio vai ser pelo celular e depois eu junto na edição, tá bom? Vou tentar ser mais rápido, que a outra gravação foi um pouco longa, vou tentar ser um pouco mais rápido dessa vez. Vamos lá. A gente tem aqui o projeto, tá? Que o professor passou. Nós temos aqui os 3 arquivos que ele fez, que a gente não vai escrever neles, e a classe principal FeedReader. Dentro da pasta com a sua matrícula, estão os arquivos que ele pediu para a gente escrever e que devem implementar essas duas interfaces aqui, certo? Então, só lembrando que a implementação é quando você fecha um contrato de uma classe com outra, tá? Normalmente você faz isso no mundo real quando você tem uma biblioteca de terceiros que você quer integrar no seu sistema, e aí para você não mexer direto no código fonte deles, você cria uma classe de interface para você trabalhar na biblioteca dele sem precisar alterar o código dele. Então essa classe de interface vai ter só a assinatura dos métodos que vai obrigar você a implementar na sua classe. Eu sei, não vai ficar muito claro agora, mas mais pra frente depois vocês pegam isso com mais facilidade. Vamos fazer o que ele pediu, tá? Como que eu sei, qual foi o raciocínio que eu tive para chegar no código que eu mandei para vocês? A primeira coisa que eu fiz foi ver a classe principal, tá? Então aqui a gente tem a classe principal, obviamente nada disso aqui tinha, né? Isso aqui também não, foi eu que botei só para testar. Então a classe vem assim, desse formato aqui, só apenas com isso aqui mesmo. E aí vamos avaliar o que ele está pedindo. Então a gente vê aqui que nessa linha ele está já criando uma variável chamada factory do tipo dessa interface aqui, né? E está instanciando aqui a classe feedFactory, que é uma classe que não vem no projeto, você tem que criar ela e implementar a feedFactory interface, certo? Então tá. Então nós vamos criar a classe feedFactory, que já está criada, claro, mas não, vamos supor que não tenha. E aí o que eu tenho que fazer dentro dessa classe, né? Então o que eu vou fazer é implementar os métodos que tem na interface que ela implementa. Vamos ver aqui, eu vou clicar aqui. Ela, quando a gente cria, não vem isso, né? Ela vem só, quando a gente cria, vem ela pura. Né? Vem assim. E aí o projeto pede que a gente implemente a feedFactory interface. E aí a gente faz isso. Beleza. Aí tá vermelho por quê? Tá dando erro? Não, ele só está avisando que como você está implementando essa classe, você precisa desenvolver os métodos que tem dentro dela aqui. Então você abre aqui, ó, a feedFactory interface, você vê que ela pede que você implemente esse método. E enquanto você não faz isso, ele fica dando erro aqui. Então você pode ir no Eclipse ou aqui no IntelliJ, né? Eu tenho aqui implemente métodos e ele já cria, já mostra aqui os métodos que tem nessa classe aqui e já põe aqui para eu poder implementar. Né? Então aqui eu vou ter que desenvolver minha lógica do que esse método deve fazer, certo? Como é que eu sei o que esse método deve fazer? Eu venho lá na classe que ele está implementando e vejo o comentário lá. Ele está dizendo que ele deve receber um objeto do tipo BufferReader como parâmetro. E dentro desse método aqui, a gente deve criar, não desse aqui, né, lógico que a gente não mexe, mas na classe que está instanciando ele. Ele diz que esse método ele deve receber um leitor, ou que é um leitor no caso, né, instanciado já. E com esse leitor a gente vai criar uma classe feed. A gente vai instanciar uma classe feed que a gente não fez ainda, que eu já fiz, né? Mas ela não vem feita. E a gente vai fazer um feed.
certo? Então aqui, ó, parâmetro BuffReader e retorno. O que esse método vai retornar? Uma classe feed instanciada, tá? Que a gente vai fazer ainda. Então, esse feed factory, como o nome já diz, é a fábrica de feed. E a gente tem um feed aqui em modo texto, né? Que aqui é construído com a primeira linha título, a segunda linha é o conteúdo dessa notícia. Título, conteúdo. Título, conteúdo. Então, o que eu imagino é que esse método da fábrica de feed, ele vai ser responsável por ler esse arquivo. E ele vai ler como? Ele vai usar o BuffReader que vai ser passado como parâmetro, tá? Ele vai ler esse arquivo, carregar em memória, fazer um loop dentro desse arquivo. E a cada linha desse arquivo, a cada linha aqui, ele vai ler e vai adicionar, e vai criar um feed com título e conteúdo. Se você for ver aqui o que é constituído, ele vai criar um feed, só que dentro de um feed, ele tem feed items, né? Então, você tem os feed items, que pertence a um feed, né? Então, a gente tem aqui, se você for ver aqui, ó, a cada duas linhas aqui, ela vai ser um feed item. Se você for abrir feed item, que é a classe que o professor criou, você vai ver que ela é instanciada no construtor aqui, ó, através de um título e um conteúdo, né? Um título e conteúdo. Então você vai alimentar para cada feed item, você vai adicionar a primeira linha do arquivo texto como título e a segunda como conteúdo. Então isso você vai fazer nesse método aqui. Como que faz isso? É como a gente já fez no início do semestre. Com aquele exercício de leitura de arquivo, texto, né? Você vai pegar o BuffReader, vai ler o arquivo, vai carregar o arquivo em memória, fazer um loop percorrendo cada linha. E para cada linha desse arquivo, ele vai criar um feed item e vai adicionar nesse feed item título e conteúdo, tá bom? E aí como é que eu fiz isso então? Como é que ele é passado o parâmetro para cá? Ele já está passando aqui na classe feedReader, que é a classe principal, ó. Você vai ver que aqui, ó, ele coloca aqui teste.rcs dentro da variável file e depois ele passa, quando ele chama aqui, ó, create feed, ó, factory é essa que foi criada, tá vendo? Factory, do tipo feed factory interface, certo? Então, ele está aqui, ó, o feed factory, dentro de factory. Aí o factory, ele vai criar aqui, ó, vai chamar o método create feed, que é esse método que a gente está criando aqui. E aqui ele está passando o in como parâmetro. Quem é o in? O in é o BuffReader com o arquivo já carregado em memória. Então ele está chamando a classe feedFactory, já passando no método createFeed como parâmetro o arquivo teste.rss, tá? E a gente vai trabalhar agora ele aqui dentro para ler esse arquivo. E aí eu vou mostrar aqui como é que estava antes, que é o que já estava funcionando, né? O que eu fiz? Eu criei aqui um atributo de classe chamado feed, do tipo feed, que é uma classe que a gente ainda vai criar. Como já está criado, aqui não está dando erro, mas se eu não tivesse criado aqui estaria dando erro, tá? Mas como eu já criei ela, que eu vou explicar depois, aqui está ok. Então criei aqui feed e no construtor eu estou instanciando ela. Estou criando aqui um novo feed e salvando aqui nessa variável. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui na implementação, se você for ver, ele fala para fazer isso, ó. Esse método deve usar um BuffReader passado como parâmetro e deve criar uma instância da classe feed. E é isso que eu estou falando aqui, estou criando uma instância da classe feed. Só que aqui eu estou analisando que eu até fiz errado. É bom vocês corrigirem aí, ó. Veja bem, quem é que está criando a instância da classe feed? É esse método, createFeed. Então, quem deve criar a instância é o método e não o construtor. Eu coloquei aqui no construtor, então está errado. Eu vou apagar aqui, o construtor vai ficar vazio, tá? Porque ele não está criando nada. Quem vai instanciar isso aí é o método createFeed, como diz lá no comentário. Opa, peraí, isso aqui é outra coisa.
Aí eu vou até apagar esse atributo aqui de classe, então, que eu fiz errado, estou botando aqui só para vocês corrigirem depois. Eu vou criar ele aqui, feed, feeds, já instancia aqui logo, new feed, tá? Ok. Aqui está dando erro porque esse diz vai ser usado quando você está usando o escopo da classe, mas só que você criou o feed dentro do escopo do método, então você não precisa usar diz. Então eu vou apagar aqui. Pronto, agora está certinho, tá? Agora sim está mais correto com o que está pedindo aqui na classe de implementation, ó, que esse método deve instanciar a classe feed. Então eu estou aqui instanciando a feed, novo feed, instanciei ela, beleza. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler o arquivo texto e com o arquivo texto criar o objeto feed item, que é o feed item é a classe que vai ser instanciada, e o objeto que vai ser gerado, ele vai salvar, ele vai ter dentro dele o título da notícia e o conteúdo. Então, a cada duas linhas daqui é um feed, é um item de feed, na verdade, né? É um item que é constituído de título e conteúdo. Tá? Aqui é outra notícia e aqui é outra notícia. Basicamente, um feed item, que é essa classe aqui, é constituída por um título e um conteúdo. Esse aqui, então, é outro feed item e esse aqui é outro feed item. Tá? Então, sabendo disso, eu vou percorrer o arquivo e para cada duas linhas eu vou criar um feed item. Tá? Então, eu declarei aqui 3 variáveis strings, line, title e conteúdo. Em seguida, um loop para poder percorrer o arquivo texto. Lembra que aqui o in ele já está sendo passado com o arquivo texto dentro, já carregado. Então tudo que eu tenho que fazer é line, a linha, né, recebe o arquivo texto, lê a primeira linha. Enquanto houver linha para ler, faço o loop. Né? Quando não tiver mais linha para ler, ele vai dar um null, aí ele não vai ter mais o loop. Deixa eu botar aqui isso aqui do lado, fica mais fácil de entender. Então vamos lá. Na primeira passagem do loop, na primeira volta, ele vai ler a primeira linha aqui, certo? E a primeira volta é feita aqui dentro. Então, nesse momento que ele faz o read line, ele está pegando essa linha aqui, a primeira, breaking news, está armazenando dentro de line. Né? E aí aqui em título eu já coloco ele, eu já salvo, que é o breaking news, vai ser o título. Quando eu chego na variável conteúdo, eu dou de novo em readline. Para quê? Para ler a próxima linha. Que a próxima linha é o conteúdo dessa mesma notícia. Então, eu coloco dentro de conteúdo. O que eu faço depois? Pego o feed. Lembra que eu instanciei aqui feed? Feed tem um método que a gente ainda vai conversar, ainda vou fazer com vocês, que é o feed.addItem. E esse feed.addItem, ele recebe um objeto do tipo feed.item. E aí eu coloco novo feed.item, title, content. Então eu estou criando aqui um feed.item para essas duas linhas aqui. Tá? Então o que é importante notar aqui é que no loop, dentro de uma volta, eu estou lendo duas linhas. Então a cada volta eu estou lendo duas linhas. A primeira linha eu leio aqui, que vai ser o título. A segunda linha eu leio aqui, que vai ser o conteúdo. E assim sucessivamente. Aí na segunda volta eu vou ler a terceira linha aqui e a quarta aqui. Aí vai casar certinho, título e conteúdo. E aí eu adiciono dentro de feeds um feed item e retorno feeds. Então eu vou retornar o feed já com todas as notícias que tem aqui dentro. Tá? E é importante notar aqui, ó, que esse aqui, o que ele retorna, esse método retorna ele retorna um tipo feed interface, e o feed é do tipo feed interface. Então por isso está casando certinho com o que está pedindo aqui, tá? O retorno é uma instância da classe feed, que é o que está acontecendo aqui. Ó. O retorno é uma instância
da classe feed. Então, certinho. Ok, mas para esse feed.add funcionar, a gente tem que já ter desenvolvido a classe feed, né? Porque é ela que a gente está chamando aqui, ó. Então vamos desenvolver a classe feed. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Vamos ver aqui. Então vou desenvolver a classe feed agora. A classe feed, ela não vinha com nada disso, né? Que a gente cria ela do zero, né? Ela vem só assim, quando a gente cria, né? Ela vem assim. E aí a primeira coisa que eu preciso fazer é implementar a classe feed, feed interface, né? Então a gente implementa aqui feed interface, aí dá esse erro. Esse erro é porque você é obrigado a implementar os métodos da classe feed interface. No Eclipse ou no IntelliJ você pode, aqui para mim o atalho é Alt Enter, mas no Eclipse eu não sei, talvez você tenha que clicar aqui do lado, no vermelhinho, não sei. Mas aqui, se eu clicar aqui, ele me mostra todos os métodos da classe feed interface que eu tenho que implementar. Dou um OK e ele já põe aqui para mim. Isso foi a primeira coisa que eu fiz. Aí OK, agora eu sei que eu tenho que criar o código desses métodos. Eu tenho que criar o código deles. Mas como é que eu sei o que eu vou escrever em cada método desse? Eu abri o feed interface, que tem esses métodos lá declarados, e tem lá explicando o que cada método tem que fazer, né? Então a gente tem aqui o add item, a gente vai ter que desenvolver aqui. Ele deve adicionar um novo feed item em feed. Mas quem é feed? Feed é a própria classe, então ele tem que adicionar itens de feed dentro dele mesmo. Então se ele tem que adicionar dentro dele mesmo, nós temos que criar então uma variável que seja uma lista que salve itens de feed dentro dela. Então se eu vou adicionar feed itens dentro de feed, eu tenho que criar algo aqui para armazenar esses itens. Então eu criei uma array list aqui no variável, como variável, desculpa, da classe. Deixa eu voltar aqui como é que estava tudo antes, porque fica mais fácil. Então faz quando isso aqui ainda não existe. E aí nós temos aqui, ó, privado, lista de feed items, porque eu vou precisar adicionar, ó, feed items, né, aqui dentro. Aqui eu já declarei a variável feeds e já estou recebendo, já estou instanciando um array nela, ó, uma lista de array do tipo feed item, porque eu vou armazenar feed item dentro. Aqui o construtor não tem nada, é vazio mesmo. E aí aqui vamos elaborar esse método. Ele recebe um objeto do tipo feed item, que é um item, e pega aqui essa lista e adiciona ele. Pronto. Esse primeiro método já está pronto. Aqui é o que a gente usou aqui, ó. Quando a gente fez a fábrica de feeds, ele chama feed, add item, ele passa aqui, ó, um objeto do tipo, aqui ele já está instanciando, tá vendo? Eu poderia ter feito assim, ó. Feed item, item recebe new, recebe isso aqui, né? E aí aqui botar item, cacete, colocar aqui, ó, item. Então eu poderia ter feito desse jeito. Item a instancia, né? Aqui título, conteúdo, e aí eu tenho aqui um item feito de título e conteúdo e adicionar aqui em feed. Mas ao invés disso eu botei logo direto, é uma abordagem mais direta, tá? Dá no mesmo. Então eu estou usando aqui já o recurso desse método,
que a gente acabou de fazer aqui, ó. Ele só adiciona dentro, né? Porque essa classe ela é responsável por salvar itens de feed. Ela é o feed e ela guarda itens de feed. Então tá aqui certinho. Próximo método, né? Que é aqui esse collection. Como é que eu sei que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu já sei que ele vai retornar uma coleção, né? Aqui ele não retorna nada, aqui ele retorna uma coleção de strings. Eu vou lá aqui na implementation e vejo o que ele está falando, como é que tem que ser esse método. Esse método retorna uma coleção de títulos de todos os itens do feed. Então, o retorno dele, uma lista de títulos de todos os itens do feed. Detalhe, ele não retorna objetos, ele não retorna feed itens. Ele retorna apenas uma coleção de todos os títulos dos feeds. Tá? Então, é uma coleção de string, por isso não é uma coleção de objetos, não é uma coleção de feed items, ele só retorna os títulos, então eu só preciso de uma coleção de strings mesmo. Então, como é que eu vou fazer isso? Simples. Supondo que eu já adicionei todos os itens dentro de feeds, tá? Então já tenho aqui um feed cheio de notícias, já preenchidos com essas notícias aqui, tá? Já está aqui dentro. Então tudo que eu tenho que fazer agora é percorrer só os títulos. Então eu declaro aqui dentro uma lista de strings chamada títulos e faço uma instância de uma array-list string. E eu já vou explicar por que eu usei isso. E aí no loop eu percorro todos os feeds e recebe 0, enquanto menor que feeds.size incrementa. Eu pego a lista que eu acabei de criar e adiciono apenas o título de cada feed. Diz feed get o i para pegar a posição local do array do feed, get title. Porque se você for olhar aqui na classe feed item, ele tem um método chamado get title, que é para conseguir o título apenas. Como esse atributo é público, você até poderia botar só title, que ele vai pegar também, ó. Só que aí não tem isso aqui, porque é um atributo de classe. Aí vai funcionar também, viu? Mas eu estou usando o método porque fica mais, a abordagem fica melhor de orientação, de encapsulamento. Então estou usando get title. Então ele está pegando apenas o título de cada feed e adicionando nessa lista de strings. Então essa lista vai ter apenas os títulos, tá? Por que eu decidi usar o list string? Porque aqui está dizendo que o retorno tem sido uma coleção. E se você for ver no material, onde fala sobre coleções, né? Ele fala aqui que existem vários tipos de collections. Então tem o set, o list, o decree e o map. Eu decidi usar o list aqui, mas você poderia ter usado os outros. Só é um pouco diferente na hora de declarar eles. Então, se ele tem um retorno de collection, eu pensei, então eu tenho que usar um desses tipos aqui. E eu usei o list. Cada um tem essa particularidade. Então, o set não contém duplicadas, entrada. O list não contém gaps na coleção. O decree tem outros que não é indexado, acesso. Então, cada um tem essa particularidade. Map. Então, qual é a diferença quando você escolhe um ou outro? Por exemplo, eu uso list, né? List de strings. Então, quando eu vou instanciar alguma coisa do tipo list, eu instancio usando a relist. Por isso que eu fiz isso aqui, ó. List de strings, título, recebe novo array list. Se eu tivesse usado set, eu usar hash set. Aí seria set de strings, types, recebe novo hash set. Se fosse daqui, eu usar array daqui. Aí eu usar daqui, string, types, recebe novo daqui, array daqui, novo array daqui, tá? Então, mas eu escolhi list, você poderia escolher outros, tá bom? Mas importante notar que foi porque aqui pede uma coleção. E aí aqui, depois que ele preenche todo o array, só com os títulos, ele retorna essa lista de títulos. Porque aí ele vai poder usar aqui, ó,
na classe principal, ele usa aqui, ó, feed list titles. E aí ele vai listar todos os títulos e ele vai conseguir, porque você vai estar retornando aqui uma coleção só com os títulos, tá? Tá, próximo método, getItem. GetItem. A gente volta aqui para ver o que ele está pedindo. Ó, no getItem é um método que retorna o feed item com o título dado. Então você vai passar como parâmetro o título de um item para tentar encontrar ele, né? E nesse caso precisa ser igual. E o principal, o retorno não é uma coleção. Veja que o retorno é um item apenas, é um feed item, não é uma coleção. Que você vai retornar se você achar. Se você não encontrar, você retorna null. Então você ou retorna o feed item que você encontrou com base no título. Se você não encontrar, você retorna null. Então vamos implementar isso. Receba aqui título como string e faça um loop dentro de feeds procurando um feed com esse título. Feed.size, blá blá blá. Aí eu vejo cada registro do feed, cada linha do loop. Se diz feed get e get title, aí aqui eu estou pegando o título do feed da posição 0. Estou pegando o título, passando tudo para minúsculo e tentando igualar com o título que eu passei como parâmetro, tudo para minúsculo também. Por quê? Porque às vezes você tem aqui o título todo em maiúsculo e você passa exatamente esse mesmo título com todas as letras certinho, mas com uma letra minúscula ou vice-versa. E ele vai achar que não existe, mas na verdade é só a diferença de maiúsculo e minúsculo, mas o título é o mesmo. Então você põe tudo para minúsculo para poder ficar igual. O título e o que você está passando como parâmetro para comparar. Então veja, se o que você passou como parâmetro é igual, você retorna esse objeto feed item. Retorna feed get i. Tá? E assim vai, até você achar. Se você não achou nada, percorreu o feed todo, não achou, você vai cair aqui depois, porque aí acabou o loop, procurou a palavra título, o título que você passou em todos os feeds, não achou, então depois que acabar o loop você vai retornar null. Então vai atender o que está pedindo aqui na implementação certinho. Basicamente, então esse aqui já foi. O noItens, muito simples, né? O noInt só retorna o número de feeds, então só feed size. E esse aqui que é muito importante, que é find items. Aqui você vai passar, você vai ler aqui, ó, o que está pedindo. Então eu soube que era para fazer isso aqui porque eu li aqui, ó. Retorna uma coleção de todos os itens que você encontrar com a palavra-chave dada. Só que detalhe, você tem que pesquisar essa palavra-chave não só no título, mas também no conteúdo de cada item. Você não vai pesquisar só no título, também no conteúdo. E se não combinar a keyword nem com o título nem com o conteúdo, você vai retornar uma coleção vazia. Então, diferente do que está pedindo aqui, que você retornava o null, aqui você vai retornar uma coleção vazia. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, mesma lógica do getItem. A gente não percorreu o feed todinho e comparou o título de todos para ver se achava. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que a gente vai comparar não só com o título mas também com o conteúdo. Então eu fiz aqui, a gente vai ter que retornar uma lista, não é coleção? Então eu decorei aqui de novo lista. Só que dessa vez é uma lista de feed items, porque se eu encontrar mais de uma notícia, porque eu posso encontrar mais de uma notícia com o mesmo keyword. Então eu vou retornar, por exemplo, 3 resultados ou 2 resultados. Então eu vou precisar de uma lista para armazenar os resultados. Então uma lista de feed, eu vou ter vários feed items que eu encontrar. Declarei aqui, beleza. Percorrer, mesma lógica, percorrer aqui, só que aqui eu vou fazer o seguinte. Eu comparo get title contains, repare que não é mais equals, tá? Porque o equals, ele pede que seja idêntico, tá? Então, aqui nessa pesquisa aqui, se eu passasse só a palavra breaking, ele não ia encontrar essa notícia aqui, porque essa notícia aqui, o título é breaking news, e não breaking. Mas aqui não, aqui eu uso
o método contains em vez do equals. Isso me possibilita o seguinte: se eu passar só break, ele vai achar essa notícia aqui e vai achar essa aqui também, porque ele não verifica se o título é só break, ele verifica se essa palavra está contida no título, tá? E também vou fazer aqui a verificação do conteúdo. Então, ó, veja se no título contém a keyword que eu passei, ou se no conteúdo contém essa keyword. Se tiver tanto no título quanto no conteúdo, ou no conteúdo, ele vai retornar esse feed de notícia. Para onde? Para lista. Então você vai pegar aqui a lista que eu criei aqui e vai adicionar esse feed que você achou. Você conseguiu encontrar um feed que tinha keyword tanto no título ou no conteúdo. Então você salva essa que você achou dentro da lista que você criou aqui. E vai salvando se você encontrar mais. No final, você retorna o que você achou. E aí o importante, por que eu declarei isso aqui fora do loop e não declarei aqui dentro? Porque se por acaso o loop não achar nenhum feed com essa keyword, ele vai conseguir retornar essa lista vazia, que é o que a outra classe do implementation está pedindo, para retornar uma lista vazia, se você não encontrar. Se eu tivesse declarado essa lista aqui dentro, ela só ia existir se eu encontrasse algum feed com a keyword. Se eu não encontrasse, essa lista não ia existir, porque ela ia estar aqui dentro. E eu não ia conseguir retornar uma lista vazia. Eu ia acabar retornando um null, por exemplo. E não é o que eu quero retornar uma lista vazia. Então, por isso que eu criei ela fora do array. Porque, na pior das hipóteses, fora do loop, se esse loop não achar, ele vai conseguir retornar a lista vazia, que é o que ele pede. Tá? Então, a classe feed foi toda desmembrada. A classe a classe feedFactory também, expliquei aqui como é que funciona. E aí agora eu vou falar da classe principal, que é feedReader. Né? Se você executar aqui, deixa eu ver se eu lembrei de fazer isso aqui. Lembrei. Se você executar aqui, ela já vai funcionar, né? Porque essa classe, ela tem, que o professor forneceu, ela tem só um método main para testar. Mas se você quiser testar os outros métodos que você desenvolveu, aí você precisa botar mais métodos aqui, que é o que eu fiz aqui, né? Aí, beleza, a gente pode testar. O problema é que aí você terá tido escrito nessa classe. Eu acho que a gente não pode, porque na documentação diz que a gente só pode escrever na classe feed e feedFactory. Mas eu escrevi aqui para poder testar todos os outros métodos, tá? Então, como você for mandar para o professor, pelo amor de Deus, não manda isso aqui. Isso aqui é só para vocês lerem, tá? E vocês podem apagar isso aqui e isso aqui, porque isso aqui não estava na classe original que ele mandou. Eu botei só para testar, para ver se estava tudo funcionando. Se vocês quiserem enviar mesmo assim, com esses métodos aqui, lembrem de trocar os nomes, nome das variáveis, nome dos métodos. Tenta mudar a forma como isso aqui imprime na tela, põe setinha, sei lá, espaço, pipe, não sei, tá? Porque 5 alunos vão receber o mesmo arquivo, vai estar tudo igual. Então, mudem isso aqui, se vocês decidirem mandar para o professor. Só explicar rapidinho aqui como é que está sendo todos os testes. Então, eu estou testando aqui, ó, o método getItem que a gente desenvolveu aqui, né? O getItem. Então eu botei aqui o nome de Search Feed by Title. Ele recebe como 2 parâmetros. Um é a lista de feeds, onde eu quero pesquisar, e aqui hoje que eu quero, o título que eu quero pesquisar. Então ele cria aqui um resultado do tipo feed item, porque se ele achar, ele vai retornar um feed item. Lembra que aqui, ó, o get item, ele retorna um feed item, tá vendo? Se ele achar, ele retorna um feed item se achar, ou null se ele não achar.
Então aqui o método que eu fiz foi assim, então uma variável do tipo feedItem para retornar o feed que ele vai achar, getItem pelo título, que é só uma impressão na tela, beleza? E aqui eu testo, se result for diferente de null, é porque ele achou, então ele imprime o que ele achou, senão não encontrado. Eu testo ser diferente de null, porque aqui se ele não achar, você já sabe que ele vai retornar um null, tá? Se ele achar, ele retorna o feed. Search feed by keyword. Eu passo como parâmetro o feed list, onde eu quero procurar, né? O feed list e a keyword que eu quero procurar dentro desse feed list. Eu declarei aqui uma lista de feed item, e não apenas um feed item, porque como eu estou procurando vários feeds, eu vou ter que ter uma lista para salvar o retorno. É porque se você for ver aqui, ó, esse método, find items, ele retorna uma lista de feed items, ou um collection. Por isso que aqui eu declarei uma variável do tipo collection, que no caso é list find item, porque ele está pesquisando aqui, ó, find items, vai retornar uma lista de coleção. Tá? E aí eu testo. Se a lista não estiver vazia, se ela estiver cheia, então eu encontrei algumas listas aqui de notícias com a keyword tal. Eu faço um loop para imprimir todas elas. Tá? Se não, se ela estiver vazia, não achou nada. E por que eu testo assim, diferente de null? Por que eu estou testando diferente de null e aqui eu estou testando ser diferente de vazio? Porque nesse método aqui, find items, se ele não encontra nenhum feed com a keyword que eu passei, ele vai retornar essa lista aqui vazia, que é como aqui está pedindo. Cadê? Aqui, né? Vai retornar a lista vazia. Então, se ele não achar nada, ele retorna a lista vazia. Sabendo disso, eu testo aqui. Se não for vazio, eu achei. Se tiver vazio, eu não achei. Tá? E é isso. E aí eu chamo eles aqui, ó, dentro do main. E eu passei aqui alguns parâmetros para testar, ó. Pesquisando por título, eu botei esse título para ver se ele achava. Por keyword, aí aqui ele pesquisa no título e no corpo do conteúdo. E veja que eu estou sempre passando o feed, que é onde tem todos os feeds, onde eu faço a pesquisa. Tá? E onde que está esse feed? Esse feed está aqui, ó. Ele foi criado aqui, ó. Está com todos os feeds dentro. Tá? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para falar. Sei que foi corrido, ainda deve estar muito confuso, né? Eu falei rápido pra caramba. Mas aí qualquer coisa vocês perguntam aí. Se tiver mais alguma dúvida, fala aí qual a linha que é que eu, assim que eu tiver tempo, eu dou um retorno. Tá bom?